Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. Sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. E nesse vídeo eu trago passo a passo de modelagem e costura de um vestidinho básico em viscose e com o detalhe de lacinho aqui na alça. A modelagem é rápida e a costura também é bem prática para a gente fazer. Então, tá querendo aí acompanhar tudo isso? Vem comigo, vamos pro vídeo! E aqui vamos para a modelagem desse vestidinho. Para fazer o molde nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas, e eu estou usando aqui uma frente com a pence de busto. Eu já fiz a cópia aqui no outro papel. Vou iniciar aqui com a modelagem da parte frente. O primeiro passo vai ser colocar aqui o comprimento do vestido, já que estamos fazendo a partir de uma base de blusa. E aqui para o comprimento eu tirei a medida e vou deixar com 84 centímetros. Então eu coloco a fita aqui no meio do ombro, desço em direção à barra aqui da base de blusa e faço a marcação aqui dos 84 centímetros. E aqui, feita essa primeira marcação, eu vou verificar quanto que eu aumentei. Aqui foram 26,5. Vou fazer mais uma marcação aqui, ó, próximo ao centro-frente. E usando o esquadro, eu já vou prolongar aqui essa linha e também fazer a linha aqui da barra. Encaixo aqui o meu esquadro certinho na linha do centro aqui da base e também nas marcações que eu fiz aqui embaixo. Agora eu vou passar aqui, prolongando essa linha e aqui já formando aqui o início da linha da barra. Vou prolongar mais um pouquinho essa medida e aqui vai ficar assim. Da medida que já tá aqui no finalzinho da barra, aqui eu tenho 24,5, eu vou marcar essa medida aqui embaixo. E depois dessa marcação, eu acrescento mais 5 centímetros, para ele ficar com um leve evasê. Aqui eu vou colocar uma folga de vestibilidade de 1 centímetro, logo abaixo aqui da cava. Fiz a marcação aqui do centímetro de folga de vestibilidade, vou fazer também 1 centímetro aqui na cintura. Vou vir aqui com uma régua reta e vou unir esses dois pontos, ó, entre a barra, o acréscimo que eu fiz aqui dos 5 centímetros e essa marcação aqui de 1 centímetro que eu coloquei a mais na cintura. E aí aqui ele vai ficar bem folgadinho porque eu já tinha, na verdade, essa folga aqui da pence de cintura que não vai ser feita. Próximo passo agora vai ser subir aqui um pouco nessa barra, vou subir 2 centímetros. E vou passar uma nova linha com a régua curva, encaixando nesse ponto e trazendo aqui mais ou menos para metade dessa largura. Somente para não formar bicos aqui na lateral. Vou continuar aqui unindo esses pontos. Colocar assim a régua. E vou trazer aqui, acrescentando esse centímetro de folga de vestibilidade. Aqui eu vou fazer manualmente. Estou fazendo aqui essa inclinação da pence, embora eu vá deslocar essa pence aqui para baixo, para ela ficar com uma certa inclinação, porque eu acho que veste melhor. Vou acrescentar aqui, ó, essa partezinha da cava. E agora eu vou vir aqui para as marcações do decote. Aqui para o decote, eu vou iniciar colocando, ó, perceba que eu desenhei aqui no papel essa linha de separação do busto. Isso é muito importante, porque nós vamos usar essa linha como referência para a localização aqui da alcinha. Então, exatamente nessa linha, eu vou marcar 12 centímetros. Vou marcar aqui, ó, 12 centímetros. A partir da linha em direção à cava, eu vou colocar 2 em linha reta mesmo, que vai ser exatamente o ponto que vai pegar aqui a alça. Aqui
na linha do busto, da linha do busto para cima, eu vou colocar 6 centímetros. E com a minha régua de curva, eu vou fazer a linha do decote. Aí, você pode deixar mais redondinho, pode deixar em formato V. Aqui eu vou deixar assim mais arredondado. Encaixei aí a régua certinha. Agora, eu vou virar aqui a minha régua em direção à cava. Mas antes, eu vou baixar aqui também 2 centímetros. Baixar 2 centímetros aqui na cava. Então, marquei aqui os 2 centímetros abaixo da cava. Vou encaixar aqui a régua. E passar uma linha curva em direção ao encaixezinho aqui da alça. Agora, eu vou inclinar essa pence, medindo aqui quanto que tem. A largura da pence são 4 centímetros. Então, eu marco do finalzinho aqui dela para baixo os 4 centímetros. E outra coisa que eu vou fazer também é diminuir aqui para essa pence, quando costurar, não terminar aqui no meio do busto. Então, aqui eu vou diminuir 4 centímetros também. Então, eu marquei aqui os 4 centímetros e agora eu vou refazer essa linha aqui de baixo para formar uma nova pence. Assim, eu eliminei essa e agora vai ficar valendo essa aqui, ó, que tá com uma certa inclinação. Parte frente aqui tá pronta. O forrinho aqui da frente, eu não vou fazer molde, tá? A hora que eu for cortar lá no tecido, eu só vou dobrar aqui. Vou passar uma linha só pra marcar mesmo, ó. Pegar aqui uns 4 centímetros acima da cintura e vou passar uma linha sinalizando o forro, só para dar mesmo um acabamento aqui na parte do busto. Então, essa linha aqui é exatamente onde eu vou dobrar a hora que eu for cortar. Agora, eu vou colocar aqui as margens de costura e aqui eu preciso dobrar essa pence. Aqui, para marcar a pence, eu preciso dobrar. Dobrar assim certinho, ó, e trazer aqui para a outra linha. Fechando a pence certinho. E assim eu consigo fazer essa diferença que fica aqui, ó. Então, eu coloco assim a régua, passo a canetinha e vou passar também a carretilha para formar aquela pontinha aqui da pence. Aquela compensação que a gente precisa para não ficar faltando tecido, ó. E aí, a pence vai ficar isso aqui. Agora, eu vou colocar aqui a margem de costura. A margem de costura vai ser de 1 centímetro, aqui, ó, em toda essa parte e lá na barra também. Dá para colocar aqui a mão livre, você vem marcando assim, ó, com tracinhos. Ou, quem tem alguma dificuldade, pode pegar a sua fita métrica, vai colocando aqui a fita e marcando toda a sua margem de costura. Coloquei aqui a margem de costura, vou separar e vou agora para a parte costa. Aqui na parte costa, a primeira coisa que eu vou fazer é prolongar essa linha para colocar o comprimento, o mesmo comprimento que eu coloquei lá na parte frente. Então, precisamos pegar aqui a medida que foi acrescentado, ó, na parte frente, 26,5. Então, essa mesma medida eu preciso colocar aqui na parte costa. Descer aqui também, 26,5. Com o esquadro, eu venho para fazer a nova linha da barra. Posiciono aqui certinho, ó, encaixando o lado aqui no meio. E puxo aqui uma linha para formar a barra.
Vou colocar aqui a mesma medida que tá no finalzinho aqui da blusa. Vou marcando aqui a mesma medida que foi lá da parte frente e também acrescentando aqui os 5 centímetros. O centímetro de folga de vestibilidade, tanto aqui no quadril como nessa parte aqui, ó, abaixo da cava e na cintura. E vou refazer aqui a linha lateral da mesma forma que eu fiz com a parte frente, encaixando aqui a régua nesses pontos aqui da barra do quadril, subindo aqui em direção à cintura. Vou fazendo aqui o complemento dessa linha. Agora, aqui na cintura, ele também tem a pence de cintura nas costas. Eu não vou fazer a pence de cintura, porém, eu vou fazer uma certa curva aqui no centro-costa, porque ajuda a vestir melhor. Então, aqui na localização da cintura, eu vou entrar 1,5 centímetros. E vou, com a minha régua aqui de curva, vou fazer a linha assim, ó, encaixando aqui para a parte de baixo. E depois encaixando aqui para a parte de cima. Essa curvatura aqui vai dar um certo efeito no centro-costa para não ficar tão reto. Agora, também preciso subir aqui os 2 centímetros, que eu subi lá na parte frente, marcando aqui da barra para cima. E puxando aqui com a minha régua de curva, uma linha, até finalizar aqui mais ou menos na metade. E aí tá dessa forma. Vamos fazer agora a partezinha aqui de cima. Primeira coisa é descer aqui na cava 2 centímetros. Primeira coisa é descer aqui, ó, os 2 centímetros da cava, a mesma coisa que a gente fez com a parte frente. Agora, aqui para a localização da alcinha na parte costa, eu vou acrescentar da parte frente 1 centímetro. Então, eu venho aqui, ó, faço uma conferenciazinha e dessa medida aqui da parte frente, eu coloco mais 1 centímetro. Então, no caso aqui vai ficar 10. Já faço aqui essa marcação dos 10 centímetros e aqui é referente à distância da alcinha. Agora, em relação à altura, lá na frente eu marquei 12 e aqui eu vou marcar 14, 2 centímetros a mais. Então, desse ponto aqui para o centro, eu vou marcar o decote e aqui para a lateral, eu vou marcar o encaixezinho da alça, que são 2 centímetros. Mesma coisa que eu fiz com a parte frente, ó. Marco aqui 2 centímetros e venho com a régua curva para fazer aqui uma linha unindo esses 2 pontos. Agora, aqui pro meio, eu vou fazer um decotezinho estilo V, tá? Em formatozinho V. E aqui eu nem vou colocar uma medida específica. Vou só posicionar aqui a minha régua para ele ficar um decotezinho mais profundo. Mas aí vocês podem colocar de acordo com o gosto de vocês, você pode até tirar a medida. Aqui no meu, eu vou medir para falar para vocês quanto que ficou. Do início aqui do decote, 26,5, tá? E eu formei aqui o Vzinho. Agora, vou colocar a margem de costura de 1 centímetro, nesse caso aqui, até no centro-costa eu coloco, porque também vai ter uma costura aqui no centro-costa. Então, venho aqui e coloco toda a minha margem de costura, que vai ser de 1 centímetro. E aqui eu já coloquei a margem de costura, também na parte costa. Vou cortar, aproveitando, já vou recortar também aqui a parte frente. Recortado aqui, frente e costas. Agora, já vou aproveitar e fazer o revel aqui das costas,
para finalizar com esse molde. As tirinhas aqui para alça, eu não vou fazer molde, tá? Eu vou só cortar lá direto no tecido. Vou cortar lá na largura do tecido e cada tirinha eu vou deixar com 6 centímetros. Mas aí depois que eu cortar, eu mostro pra vocês certinho. E aqui para fazer o revel é simples, ó. Só colocar um papel aqui por baixo. Vou prender aqui esse molde e vou fazer todo esse contorno. Aqui no centro costa, eu vou dobrar a margem de costura, porque assim eu não preciso deixar o revel com emenda. Dobrei aqui, ó, e fiz o contorno. Agora eu vou colocar aqui a largura que eu quero deixar esse revel. No caso aqui, o meu eu vou deixar com 6 centímetros, já é suficiente. Aqui no meio costa e também aqui na lateral. Feito aqui as duas marcações dos 6 centímetros, eu posso vir aqui, ó, fazendo uma curva. A mão livre mesmo. E vai ficar assim, esse revel. Agora é só recortar. Finalizado aqui o revel da parte costa, o moldezinho aqui tá pronto. Agora vamos acompanhar o corte dessa peça. E aqui vamos pro corte dessa peça. Para fazer esse vestidinho, eu vou usar essa viscose, tá? Eu tenho aqui só 1 metro, mas vai dar para fazer certinho. Esse molde é compatível com o tamanho M. Se você for fazer em um tamanho maior, G ou GG, aí precisa um pouco mais de tecido. Mas nesse caso aqui, entre o P e o M, 1 metro é suficiente. Aqui o molde tá certinho, tá com margem de costura. Eu vou só colocar aqui o meu tecido, ó. Ele tá dobrado assim, orelha com orelha. Eu vou espalhar ele aqui na mesa. E aí eu vou posicionando os moldes e fazendo o corte. É uma peça simples, não tem muito segredo aqui pro corte, não. Posicionar assim, ó, certinho. A parte frente eu trago aqui para dobra do tecido e a parte costa eu posiciono aqui na lateral. Posiciono assim, dessa forma. Agora eu vou só colocar aqui uns pezinhos e cortar rente com o molde.
E aqui eu finalizei o corte, cortei todas as partes, as tirinhas aqui da alça ficou assim, ó. Cortei com o comprimento aqui de 60 centímetros, são 4, 2 para cada lado. E de largura, aqui eu coloquei 6 centímetros, já com a margem de costura, tá? Então, ficou assim, tá tudo pronto aqui, agora vamos para a máquina para montar essa peça. E aqui para montagem, eu vou iniciar fazendo as pences aqui do forro e da parte frente. Vou dobrar aqui, ó, na marcação, marquei aqui a pontinha da pence e marquei o final. Então, eu vou fazer a dobra aqui bem na marcação e no finalzinho também. E agora eu vou passar a costura. Passada aqui a costura, a pence ficou assim, bem fininha aqui na ponta. Agora eu vou repetir esse mesmo processo com as outras aqui, ó. Tem mais uma aqui do outro lado do forro e tem aqui as da parte frente. Costurada aqui as pences dessa parte e também do forro, agora eu vou vir aqui para as alcinhas. As alcinhas eu vou fechar aqui a tira, dobrando assim, ó, direito com direito, e vou passar a costura. Passado aqui essa primeira costura, eu vou dobrar aqui, ó, vou abrir ao meio e vou passar uma costura aqui na pontinha. Vai ficar dessa forma, agora eu venho com a costura. Cortei aqui o excesso, ó, dos cantinhos e agora com o vira-alça, eu vou desvirar toda essa tira. Prontinha aqui a alça, desvirei certinho. Agora eu vou só repetir esse processo com as outras 3 alcinhas. Costurada aqui as alcinhas, agora eu vou vir aqui para o decote. Vou juntar aqui as duas partes do vestido e do forro, colocando assim direito com direito e passando uma costura. Passado aqui essa costura, vou fazer alguns piques aqui em todo esse decote. Ficou assim, ó, o decote todo com os cortezinhos, com os piques. Agora eu vou virar aqui e vou passar uma costura de pesponto rente, pegando aqui em cima do forro. Passado o pesponto rente, ficou assim. Agora eu já venho aqui com a alça, encaixo assim, ó, com a costura centralizada, a emenda aqui da alça. Centralizo e deixo para a parte de cima. Posiciono ela aqui certinho depois da costura de pesponto rente e passo uma costura para deixar ela certinho aqui na posição. Depois que eu passei essa primeira costura, ó, ficou assim. Agora eu viro aqui o forro por cima, bem rente com a lateral da tira. E vou passar a costura aqui em cima, parando bem no cantinho aqui quando termina a tira e costurando a cava. Passei aqui a costura, ficou assim, ó. Chegou aqui no finalzinho da tira, eu virei costurando a cava. Vou cortar aqui também esse excesso de tecido na pontinha. E também vou fazer alguns piques aqui nessa cava.
Agora eu vou desvirar aqui para ver como ficou, ó, certinho aqui o acabamento, bem rente com a alcinha. E agora eu vou fazer a costura de pesponto rente em uma parte aqui da cava. Ó. Não dá para vir até aqui em cima, mas eu faço pelo menos até onde eu conseguir. E aí ficou assim, ó, a partezinha com o pesponto rente. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui com a alcinha do outro lado. Prontinho aqui o outro lado. Agora eu vou passar aqui, ó, a costura do centro-costa. Só colocar aqui direito com direito e já passo aqui essa costura. Passado aqui essa costura do centro-costa, agora eu preciso ir lá no overlock para passar o acabamento, para depois costurar aqui o revel com as alcinhas das costas. E aproveitando, eu já vou passar ferro também aqui nessas alcinhas e nesse decote frente. Passado aqui os acabamentos lá no overlock, passei ferro também aqui nas tirinhas. Agora, continuando, eu vou vir aqui para o decote das costas. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá na parte frente. Colocar aqui, ó, direito com direito. E vou iniciar passando aqui a costura em todo o decote. Passado a costura, aqui eu faço um pique só no finalzinho aqui, ó, na pontinha do V, dessa forma. E aí eu já vou passar também o pesponto rente. Sempre virando aqui, passando do lado do revel. Passado aqui o pesponto rente, eu já venho com a tirinha aqui da alça, para fazer o mesmo processo que eu fiz lá na parte frente. Encaixo aqui, ó, certinho, passo a costura. E agora viro aqui o revel por cima e vou passar a costura nessa parte, parar aqui bem do ladinho da tira e continuar fechando a cava. E passado aqui a costura, eu vou cortar um pouquinho desse excesso. Cortar aqui o cantinho, ó, em cima. E aqui na cava, eu preciso fazer também alguns cortezinhos para soltar esse tecido a hora que desvirar. E aí ficou assim. Agora venho com o pesponto rente, aqui do lado do revel novamente. Vou subir aqui até aonde eu conseguir. Passado aqui, ó, o pesponto, desvirando aqui, ficou certinho também. Agora eu vou repetir esse processo aqui pro outro lado. Costurei a alcinha aqui do outro lado, ó, aproveitando eu passei ferro para assentar bem essa parte aqui do revel, porque eu quero passar uma costura aqui no finalzinho dele, tá? Quero passar uma costurazinha assim para prender. Quem não quiser passar o pesponto, pode só prender aqui com um pontinho à mão. Eu vou preferir passar mesmo a costura. Então, eu já venho aqui, ó, passo uma costura aqui próximo ao overlock. Passado aqui a costura, ficou assim, ó, com o pespontozinho aqui por cima. Agora eu vou fechar aqui as laterais, colocando assim, direito com direito, e deixando
a parte do forro, ó, aqui pra cima. Só depois, ó, encaixo aqui a lateral costa um pouquinho abaixo da costura de pesponto rente. Vou fechar aqui toda a minha lateral e só depois é que eu viro essa partezinha aqui do forro e costuro, porque assim ele vai ficar embutido aqui na lateral. Passei aqui a costura lateral, agora eu vou finalizar aqui com essa parte do forro, ó. Forrinho aqui da frente, eu dobro aqui por cima, deixando bem rente esse encontro. E passo novamente uma costura para prender o forro. Passado aqui a costura, agora fica assim, ó. Vamos desvirar aqui, fica assim, bem certinho o acabamento. Veja que ficou bem rente aqui em cima e por dentro, o pedacinho do forro fica assim, ó, embutido. Agora eu vou fazer essa mesma costura lá pro outro lado. Passado aqui a costura do outro lado, agora para finalizar eu vou fazer a barra, vou fazer bem simples também aqui, só virando aqui, ó, 1 centímetro e passando a costura. Passei aqui a costura da barra, ficou assim. Agora eu vou só finalizar passando o ferro e volto para mostrar essa peça pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada. Detalhezinho aqui dos laços, né, que deu todo um charme na peça. Bem simples, bem soltinha aqui no corpo. Vou virar a parte costa, ó. Detalhezinho aqui do V. Eu amei esse resultado, eu espero muito que vocês tenham gostado também. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se já não é inscrito. Deixa aqui um curtir no vídeo, compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.